A questão 45 do exame de suficiência é sobre auditoria, mais especificamente sobre documentação de auditoria, que são os famosos papéis de trabalho. Segundo a NBCTA 230, documentação de auditoria é o registro dos procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e conclusões alcançadas pelo auditor. Usualmente também é utilizada a expressão papéis de trabalho, é o que é utilizado no dia a dia. Ao tratar dos papéis de trabalho, Almeida e Crepaldi apontam que estes devem ser organizados conforme sua natureza e finalidade, sendo a forma mais prática mantê-los em pastas apropriadas, de acordo com o assunto a que se referem, sendo maneira usual separá-los em pelo menos dois grupos, pasta permanente e pasta corrente. Então, os papéis de trabalho, eles são divididos principalmente nesses dois grandes grupos. Pasta permanente, como o próprio nome diz, ele é permanente, né? E a pasta corrente, ele se refere a um período específico. Isso nós vamos ver com mais calma aqui quando nós formos ler a documentação de auditoria que está na NBCTA 230. E aí a questão, ela nos apresenta um extrato de conta corrente da empresa, o extrato de uma conta corrente que essa empresa tem no banco X, no caso no banco da cidade. E pergunta, levando em consideração as informações, é correto afirmar que o documento representado pela imagem constitui-se em documento de auditoria, que deve ser arquivado em pasta corrente, pasta permanente, listas de verificação ou resumos de assuntos significativos. Então, vamos ver aqui a definição. Para fins das normas de auditoria, os seguintes termos possuem os significados atribuídos abaixo. Então, temos aqui a documentação de auditoria, que é o registro dos procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida, toda a documentação que o auditor ele coleta para poder evidenciar o seu trabalho são chamado de papéis de trabalho. Na letra B, nós temos arquivo de auditoria compreende uma ou mais pastas ou outras formas de armazenamento, em forma física ou eletrônica, que contém os registros que constituem a documentação de trabalho específico. Auditor experiente é um indivíduo, interno ou externo, na firma de auditoria que possui experiência prática de auditoria e conhecimento razoável de processos de auditoria, normas de auditoria, ambiente de negócios e assuntos de auditoria de relatórios. Bom, papéis de trabalho, o que diz? Quanto à divisão dos papéis, podem estar separados por permanente ou corrente. O que é um papel, uma pasta permanente, onde devemos arquivar, guardar todos os documentos permanentes? O que são esses documentos permanentes? Nesta pasta permanente, encontram-se os papéis que são de importância contínua ao longo dos exercícios, como histórico da empresa, estatuto, composição do capital social, informações contábeis, dos sistemas contábeis e operacionais e ainda informações relativas à participação da empresa no mercado. Então, por exemplo, o contrato social da empresa, o auditor está lá fazendo auditoria no ano, por exemplo, de 2019. E ele pede o estatuto da empresa, o contrato social, e esse documento depois ele tira uma cópia e vai arquivar. Ele vai arquivar onde? Na pasta permanente ou na pasta corrente? Ele vai arquivar na pasta permanente, porque ali tem informações que se refere à empresa não só referente ao ano de 2019, ao ano que ele está auditando, mas é um dado da empresa que é permanente. Ele se aplica a qualquer ano que estiver sendo auditado pela empresa. Assim, outro exemplo seria o histórico da empresa, a documentação dos sistemas contábeis. Tudo que for de uso permanente daquela empresa tem que ser arquivado na pasta permanente. Agora, a pasta corrente. O que é a pasta corrente? É onde ficam os papéis de trabalho relevantes para o exercício que está sendo auditado, né? Como planejamento do trabalho, balancete, demonstrações contábeis e análise de contas.
Então, nesse caso aqui da questão, foi trazido o quê? Foi trazido o extrato da conta corrente. Esse extrato se refere ao período que está sendo auditado. Daqui, lá na frente, no outro ano, esse extrato já vai estar diferente. Então, esse é um papel que se refere ao período corrente da empresa, ao período que está sendo auditado pela empresa de auditoria. Então, a resposta aqui da questão, onde deve ser arquivado o extrato da conta corrente da empresa daquele ano de 2017, desse período? Na pasta permanente ou na pasta corrente? Tem que ser na pasta corrente, letra A, que é o gabarito da questão, pelos motivos expostos aqui na NBCTA 230.